pra gente e diz assim: eu tive um sonho ruim com você. Será que devemos escutar o sonho que Deus deu para outra pessoa? Porque o que passa na nossa cabeça? Nossa cabeça pensa da seguinte maneira: se Deus tem que falar comigo, Deus vai falar comigo. Deus não vai usar alguém para falar comigo. Deus não vai usar alguém para compartilhar um sonho a meu respeito. Inclusive eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu estou orando para Deus falar comigo, não usar ninguém, não falar com ninguém a meu respeito. Isso nem bíblico é. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus usa pessoas para nos abençoar, para falar conosco, para nos entregar algo da parte de Deus. E eu vou mostrar para você na Bíblia como Deus ele falou sobre algo com uma pessoa a respeito de outra, sendo que a outra só recebeu a informação posteriormente. Ela recebeu a informação, mas ela só recebeu a informação posteriormente. E por causa da intercessão dessa outra pessoa. Eu vou mostrar para você porque as pessoas pensam assim, que todo sonho que alguém sonha com elas, e quando o sonho é ruim, e nós temos que entender o que isso significa, um sonho ruim, né? Porque é ruim de que jeito? É ruim porque tinha coisas feias ali naquele sonho, tinha cobras, tinha gigantes naquele sonho. O que tinha naquele sonho? Você sonhou com demônios? O que você sonhou? O que é ruim para você? Porque às vezes a gente pensa que algo é ruim, mas aquilo que a gente vê, que a gente não gosta e que nos leva a orar, eu acredito que o que vem de Deus nos leva a orar. O que vem do inferno, o que vem do diabo, não vai levar você a orar. Vai levar você a fazer qualquer outra coisa, até a rir sobre aquilo, mas menos orar, certo? Mas Deus, quando nos avisa, quando fala algo conosco, vai vir o sentimento de orar. Então hoje eu vou ensinar para você como nós devemos reagir e nos posicionar quando alguém diz que sonhou com a gente. Eu vou mostrar para você como você deve proceder em relação a isso, ok? Então eu quero pedir a quem está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like, tá? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui você vai ser muito abençoado. Aqui tua casa vai ser abençoada, tua família vai ser abençoada. Nós temos oração às 6 da manhã, às 18 horas, que tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, se conecte a nós aqui, tenho certeza que vai ser uma bênção, certo? Deixa eu ler uma passagem para você. Gênesis 18, verso 17 diz: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Olha que interessante nós temos aqui. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, falou para Abraão. Não falou com Ló. Falou primeiro com Abraão. Eu creio que Deus ele fala algumas coisas com pessoas próximas a nós, porque essas pessoas têm um espírito de intercessão na vida delas. Deus deu para elas uma graça de interceder, para orar, e que às vezes, sabe, Deus vai usar aquela pessoa para aquela pessoa ser usada por Deus para falar com você. Eu creio que Deus ele usa quem Ele quer e o que Ele quiser para falar conosco. É claro que nós temos que ter discernimento, temos que ser seletivos, temos que ver se aquilo ali está em conformidade com a palavra.
É claro, todos esses cuidados eu não tiro nenhum deles, tá? Tem que ver se está em conformidade com a palavra, tem que ver se realmente tem algo profético naquele sonho ou não. Uma pessoa, há um tempo atrás, teve um sonho comigo. E essa pessoa, sabe, é um profeta de Deus, alguém de fora do Brasil, um profeta de Deus, é um amigo meu. E essa pessoa teve um sonho comigo. Essa pessoa teve um sonho e mandou um áudio, né? E depois, no final ali, me pediu 1000 desculpas. E disse assim, olha, eu não costumo mandar áudio assim sobre um sonho que eu tive com outra pessoa. Geralmente eu só oro e entrego na mão de Deus e deu. Mas o Senhor me tocou, ele me disse. O Senhor me tocou de entregar esse sonho para você. E daí, como era num outro idioma, né? Ele é meu amigo assim, mas eu falo com ele só por meio de um tradutor, né? E daí eu mandei para um tradutor amigo meu o áudio dele. Daí esse tradutor, ele fez a tradução ali do sonho que o profeta teve comigo. E quando eu ouvi a tradução do sonho, eu entendi que Deus estava falando comigo, que Deus estava me alertando de algo. Aí tudo bem, né? Orei, coloquei na mão de Deus, mas depois eu pensei assim, puxa, por que Deus não falou direto comigo, né? Aí, porque é sempre esse o pensamento da gente, né? Se Deus tem que falar algo comigo, que Deus fale. É que nem quando você ora a Deus, Senhor, se essa porta é para mim, Senhor, que até tal horário, então, essa porta se abre. E se passar desse horário, então o Senhor tire, né, isso de mim, e eu sei que isso não é para mim. Só que se você parar para pensar, essa oração está errada. Porque tem coisas que vão demorar um pouco mais, certo? Tem coisas que vão demorar um pouco mais. E você vai ter que ter paciência para aguardar tudo se desenrolar. A você cabe orar e não determinar prazos para Deus, certo? Porque nós erramos de estabelecer prazos para Deus, certo? Deus não nos chamou para estabelecer prazos para certas coisas, certo? Ainda mais com Ele. Você pode estabelecer prazos sobre sua própria vida, mas não dar um prazo para Deus te responder, certo? Deus é Deus, Ele é soberano. Então a gente não pode colocar assim, se até meio-dia essa porta se abrir é porque é minha, se passar do meio-dia é que não é minha. Isso é complicado, viu, gente? Porque você está dando uma ordem para Deus e isso não é assim que funciona. Não é assim, a gente não pode determinar algumas coisas, está errado isso. Agora, vamos entender, vamos sair do assunto aqui, tá? Às vezes as pessoas vão ter um sonho com a gente e Deus vai falar com elas e elas vão compartilhar. Se aquele sonho lhe leva a orar, se aquele sonho, sabe, testifica dentro do seu coração exatamente o que você está passando, o objetivo de Deus ter usado uma outra pessoa para ter um sonho a seu respeito, é que Deus queria que ela intercedesse por você. Por que Deus falou com Abraão? Por que Deus, sabe, não ocultou de Abraão aquilo que iria fazer em Sodoma e Gomorra? Porque Deus sabia que Abraão iria interceder. Então tem coisas que Deus nos mostra sobre outras pessoas que é para a gente orar, para a gente interceder. Nem sempre é para falar, tá? Nem sempre é para falar. Sabe por quê? Porque Abraão não falou com Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele só ficou intercedendo, ele só ficou orando. E naquela época não tinha um WhatsApp, tá? Não tinha um WhatsApp para Abraão mandar um WhatsApp lá para Ló para dizer, Ló, sai daí, meu amigo, porque Deus me avisou de um negócio aqui. Não deu tempo para isso. Não deu tempo. Abraão só se colocou em orar. E quando ele orou, Deus entrou na casa de Ló. Olha só. Quem ora, Deus entra na casa, ok? Quem ora, Deus entra na casa. Quando você ora por alguém, Deus entra lá. Então é por isso que muitas vezes Deus nos separa para a intercessão. Agora, tem sonhos que, claro, né, a pessoa sonhou lá e aquele sonho não é de Deus. Porque é um sonho terrível, não diz nada para você, é uma coisa às vezes até louca, não tem, sabe? Daí você tem que ter cuidado. É que nem quando as pessoas têm sonhos, sabe, de morte, de destruição, de acidente, alguma coisa pode até ser um aviso de Deus.
Mas eu acredito que algumas coisas não é para chegar até você. Algumas coisas não é para chegar até você. Mas daí você tem que analisar o seguinte: qual a credibilidade de quem está me mandando esse sonho? Vamos entender por aí. A pessoa é uma pessoa que fica toda hora largando sonho assim, falando coisa? Não, não é. Então vamos dar credibilidade. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa íntegra. Vamos dar credibilidade para essa pessoa. Segunda coisa, não está contrariando as escrituras, certo? Não quebra uma doutrina, não quebra um princípio, nada. Terceiro, vai lhe levar a orar. O que vem de Deus lhe leva a orar, certo? O que vem de Deus lhe leva a orar, lhe leva a se entregar a Deus, lhe leva a ficar alerta, porque às vezes o sonho, sabe, por exemplo, se você sonha com uma cobra, tá? Nós sabemos que a cobra, no mundo espiritual, ela representa Satanás, ela representa um ataque espiritual, ela representa algo ruim. Então, se você tem um sonho com cobra, o sonho é ruim, ok? Claro que é ruim. Quem é que quer sonhar com cobra? A gente quer sonhar com o quê? A gente quer sonhar com abundância de peixes, a gente quer sonhar com riqueza, né? A gente quer sonhar com coisas boas, né? Com coisas alegres, com a família feliz na volta da mesa. A gente quer sonhar com coisas boas, né? Mas às vezes Deus ele vai usar certos simbolismos, né? Para nos levar a orar, para a gente entender, olha, tem uma armadilha do mal aí. Começa a orar, começa a repreender, manda esse mal embora, certo? Eu creio, Deus nos desperta e Deus pode usar alguém, tá? Deus pode usar alguém para orar por mim. Deus pode usar alguém para orar por mim e Deus pode não só orar, mas a pessoa ter o discernimento e me entregar aquela mensagem. É por isso que a gente tem que ter, eu acredito que todo mundo tem que ter o seguinte: discernimento espiritual, ok? Discernimento. Segundo, um pouco de conhecimento bíblico. Se tiver mais do que um pouco, melhor ainda, né? Mas o mínimo tem que ter de conhecimento bíblico. E a terceira coisa que a pessoa tem que ter é humildade. É humildade, porque assim, agora Deus tem que falar só com você, não pode usar mais ninguém para falar com você, é isso? Isso está errado, gente. Né? Deus falou primeiro com Abraão e depois falou com Ló. E é claro que a confirmação tem que vir para nós, certo? Mas eu já dei aí os requisitos para você. Mas só para você entender que Deus pode usar, sim, alguém para falar com você. Olha só, esse irmão, amigo meu do exterior, ele me entregou uma palavra exatamente do momento da minha vida que eu estava vivendo. Exatamente, me entregou assim, ó, a palavra exatamente do momento da minha vida que eu estava vivendo. Então eu acredito que Deus fala conosco, que Deus usa pessoas para falar conosco. E nós temos que ter o discernimento, temos que ter a expertise também de ir para Deus, certo? Um espírito alerta, um espírito desperto para buscar a presença de Deus e não nos deixar, certo? Ser, eu posso dizer, bloqueados, cegados, para não ver a realidade das coisas espirituais que estão ao nosso redor, porque Deus nos avisa, Deus nos mostra. Amém? Eu quero convidar você a se tornar aluno da minha academia aqui no Global, porque dentro da minha academia você vai aprender muito sobre o mundo espiritual. Você vai aprender muito sobre o mundo espiritual e em julho eu estarei nos Estados Unidos, se assim Deus me permitir, tá? E se você quiser participar de um evento profético que nós vamos ter aí, vá lá no meu site e faça parte, dá uma olhada lá, se inscreva, chama a minha equipe em nome de Jesus, certo? E todo sábado às 10 da manhã temos programa na Rede TV em rede nacional. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja humilde para ouvir algo de Deus. Que Deus te proteja, que o sangue de Jesus te cubra. E quando tiver um sonho ruim, vá orar de qualquer maneira. Mesmo que você não entenda direito, vá orar. E o Espírito de Deus vai entrar nessa causa. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja.